Você ouve Estadão no ar. Rádio Estadão, falando em saúde. Hoje no Falando em Saúde, a gente recebe o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurocirurgião funcional e coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, como vai? Obrigada por participar aqui com a gente. O nosso assunto hoje é a dor visceral. Então eu já convido você que está acompanhando aqui o Estadão no Ar, pode participar e mandar a sua pergunta. Para fazer isso, você pode mandar um torpedo para o 50093, coloca a palavra Estadão e depois a sua pergunta. Não se esqueça de assinar. Eu estou publicando aqui no Facebook da rádio, facebook.com/Rádio Estadão, a foto aqui do Dr. Cláudio. Pode perguntar também pelo Facebook ou pelo Twitter, é só colocar o Jogo da Velha Rádio Estadão. Ainda tem o e-mail, estadãonoar@estadão.com. Doutor, primeiro eu queria saber qual é a diferença, né, da dor e da dor visceral. O que é a dor visceral? Bom, até é importante, que é muito comum a pergunta, é a diferença entre uma dor que é doença e uma dor que é um alerta. Porque tem pessoas que têm medo de falar sobre a dor, achando que tratando esse fenômeno doloroso, desagradável, incomodativo, ele pode perder a percepção da dor em outras circunstâncias que é importante. Então, toda vez que nós falamos num tratamento da dor, nós falamos nesse tratamento quando ela deixa de exercer aquele caráter de alerta. Porque é claro, se você tem uma dor, por exemplo, vai ter um infarto do miocárdio, um infarto do coração, no caso, e começa tudo com uma dor no peito, às vezes irradiada até para o braço. Uma cólica pode denunciar, às vezes, um processo inflamatório dentro do abdômen. Se você está jogando bola, tem um trauma na perna, talvez se você não tivesse dor, pode haver até uma fratura, e se não tivesse dor, não iria procurar atendimento. Mas ela protege, então, né? Exatamente, ela é protetora, ela é um alerta. É isso que chama a atenção do paciente de que alguma coisa não está bem. Quando há um nexo causal muito evidente, se houve um trauma, houve uma batida, um acidente, fica claro, estabelecido esse nexo entre aquele evento e o fenômeno doloroso. Um alerta para você cuidar daquilo, né? Exatamente. Agora, quando existe um fenômeno que mesmo tendo sido tratada a causa principal, e esse fenômeno doloroso persiste, continua incomodando, é diário, às vezes 24 horas por dia. Vamos lembrar aqui o herpes, que o pessoal chama de cobreiro. Às vezes a fase do herpes, da lesão dermatológica já passou, já faz um ano que passou, e a dor continua existindo, uma dor em queimação, uma dor em pontada, fisgada, extremamente, às vezes, intensa, né? E isso realmente é péssimo, porque piora a qualidade de vida, traz um dissabor muito grande ao paciente e aos seus familiares também. Então, esta é a dor que deve ser tratada. Aí, nesse universo, existe, elegido aí pela Sociedade Internacional para Estudo da Dor, que de outubro do ano passado até outubro deste ano, ficou a dor visceral como sendo a dor de destaque, chamando a atenção de profissionais e pacientes, pessoas de maneira geral, sobre esse tipo de dor. Então, dor que acomete vísceras. E aí vem o primeiro detalhe, o que são vísceras, são as vísceras. Então, são estruturas geralmente sólidas, que podem até conter cavidades também, mas que está ou no interior da cabeça, do tórax, do abdômen e da pelve. Essas são as vísceras que a gente que foram aí eleitas para ser chamado a atenção durante esse período de um ano. Bom, e aí a dor visceral, por que ela acontece? É interessante porque algumas vísceras praticamente nem têm receptores para dor. Para começar, o encéfalo, né? O cérebro mesmo, ele não é dolorido, ele não tem dor. O que é dolorido são os seus revestimentos, as suas membranas. A mesma coisa, o pulmão, o fígado, o rim, são estruturas, são vísceras, né? E que não tem uma inervação sensitiva muito adequada, mas cujo revestimento delas é extremamente inervado por terminações sensitivas e vão denunciar a dor. Então, no caso do cérebro, são as meninges. As meninges são envoltórios que separam, por exemplo, o osso do cérebro. Membranas, algo são assim? Membranas.
Existe no caso da pleura, que separa o pulmão da caixa torácica, né? E aí você tem outras, o peritônio, por exemplo, no abdômen, que é uma membrana também que isola da musculatura do abdômen, da pelve, o conteúdo visceral que tem dentro dessas cavidades. E aí essa dor visceral, ela surge por conta de algum problema, doutor? Ou sim, ela pode surgir por processos inflamatórios, por processos neoplásicos ou tumorais, e por traumas também, são causas as mais comuns delas. Um processo inflamatório, né? Por exemplo, uma pancreatite, que é um processo inflamatório do pâncreas. Ele pode cursar, evoluir com muita dor na região do abdômen. E aí isso é válido para outras vísceras da cavidade abdominal e pélvica. No caso da mulher, por exemplo, processos inflamatórios nos anexos, como no ovário, no útero, né? E de maneira geral, a bexiga também, que é outra víscera, né? Uma cistite, que é um processo inflamatório da bexiga, pode gerar desconforto e dor. O baço também tem seu fenômeno doloroso por um processo neoplásico ou não. Mas aí então, pelo que eu estou entendendo, uma linha tênue mesmo, que divide a dor que é causada por um problema que tem que ser solucionado por alguma doença, e a dor visceral, é isso? Isso. Aqui tem 3 aspectos interessantes, que a víscera, você não consegue vê-la, assim, né? Olhando para um paciente, você não está enxergando a víscera. É diferente, por exemplo, quando você fala que tem uma dor no punho, ou na mão, e às vezes você está olhando e vê que ali tem uma mudança de coloração, está inchado, então é diferente. Essa você não vê. Segundo, nós falamos aqui que essas vísceras têm às vezes poucos receptores de dor no seu interior. E o terceiro fator, que é um pouco mais técnico e científico, é que as vias de condução desta sensibilidade dolorosa, no caso das vísceras, se faz também com a parte somática, que não tem nada a ver com dor. Então, é por isso que muitas das vezes é um pouco difuso a dor da víscera, não é tão simples de ser interpretada, e às vezes a manifestação dolorosa de um processo da víscera é muito à distância dela. Vamos dar um exemplo. Às vezes um câncer de pâncreas começa com uma lombalgia, uma dor lombar. E olha que perigo. A dor lombar é talvez a segunda mais prevalente dor que tem no planeta. Só perde das cefaleias, dores de cabeça. Então, como é uma dor muito prevalente, às vezes com dor lombar ele vai aonde? Vai num ortopedista, vai num traumatologista. Vai fazer massagem, vai fazer fisioterapia, um monte de coisa, raio-x dessa região, e o problema pode estar muito bem localizado lá no pâncreas. Então é preciso ter um pouco de experiência, noção, porque aí vem outros dados da chamada semiologia, que você investigando, ouvindo, vai chegando a essa possível conclusão de que pode ser uma dor visceral. Tá certo. Bom, e aí qual é o tratamento para dor visceral? Depende da causa dela? Depende, evidentemente, da causa dela, mas muitas das vezes você pode focar o seu atendimento no alívio da dor, evidentemente procurando elucidar a causa e tratando também a causa. São duas coisas que podem ocorrer paralelamente. Muitas das vezes você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tratando a causa. Se existe um tumor, por exemplo, que está envolvido com a geração do fenômeno doloroso, e você trata o tumor, pode ser que isso já melhore o quadro de dor. E pode ser que não. Então você pode, além de tratamento da causa primária do problema, que inclusive levou à dor, você pode ter que tratar só o fenômeno doloroso. E aí tem os plexos, tanto no abdômen, que é o plexo celíaco, que dá maior suprimento de inervação dessas vísceras, quanto o plexo hipogástrico na pelve, que também supre essa inervação de órgãos, vísceras situadas na parte baixa do abdômen. E aí você foca o tratamento nessas estruturas.
Olha, o doutor Cláudio Fernandes Correia, ele é neurocirurgião funcional, coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho. Ele continua aqui com a gente, falando sobre a dor visceral. E você manda aqui a sua pergunta. Já tem aqui uma pergunta de um ouvinte, o Renato. Pode continuar mandando 50093. Coloca a palavra Estadão e depois a sua pergunta aí pelo torpedo do celular. Pode perguntar no facebook.com/Rádio Estadão. No Twitter é só colocar a hashtag Rádio Estadão. Ou pode mandar um e-mail